Uma boa noite a todas e a todos. Que Jesus, na sua infinita bondade, ao menos dentro da nossa métrica, possa nos envolver a cada um, a fim de que participemos satisfatoriamente dessa nossa reunião programada para a noite de hoje. Inicialmente, devo dizer que é uma alegria aqui estar novamente na nossa casa. Este ano, se não me engano, é a nossa segunda oportunidade. E pensávamos em um tema a ser abordado e que pudesse nos trazer uma reflexão no sentido dos nossos propósitos na atualidade, sejam eles individuais ou mesmo coletivos. E lembrávamos de uma fala, sim, e aí propusemos o tema Espiritismo e Espiritualidade. Como ia dizendo, lembrávamos de uma reflexão feita pelo professor Cortella. Tem até um vídeo aí bem divulgado nas redes. Ele, na verdade, não inova nas informações, mas ele teve o cuidado de as concatenar para uma conclusão bastante interessante. É consabido que, na atualidade, nós, enquanto humanidade, conseguimos identificar aonde a luz nos permite o registro cerca de 100 bilhões de galáxias. No primeiro momento, além dessa informação ser abstrata, também é de difícil análise, enfim, concepção. Parece que foge-nos, a nossa capacidade de compreensão. 100 bilhões de galáxias. E segue o professor dizendo-nos que dessas 100 bilhões de galáxias, a nossa galáxia é uma dentre, então, essas 100 bilhões. E a nossa galáxia, ou seja, a Via Láctea, como sendo essa láctea de leite, essa camada leitosa que brilha e brinda as nossas noites, as nossas madrugadas. Por sua vez, a Via Láctea também é composta por cerca de 100 bilhões de estrelas. Se multiplicarmos 100 bilhões de galáxias vezes 100 bilhões de estrelas, nós teríamos uma conclusão matemática da ordem de 10 sextilhões de estrelas no universo até então por nós conhecido e que vai desaparecer. Ou seja, é como se pegássemos o número 10 e colocássemos 21 zeros à sua direita. É algo extraordinário. Mas, prosseguindo na reflexão, a nossa Via Láctea, então, composta por cerca de 100 bilhões de estrelas, o nosso Sol é uma, então, dentre estas 100 bilhões de estrelas. Sem entrar no mérito, mas para compreensão, até porque os conceitos vão mudando, mas o Sol compreendido como uma estrela de quinta grandeza seria então considerado, vamos dizer, uma estrelinha. Até porque a Via Láctea também, dentre esses 100 bilhões de galáxias, se encontra na periferia. E em torno desta estrelinha giram 8 planetas. Sem também entrar no mérito se Plutão é ou não um planeta.
E dentre esses 8, um é a nossa morada, ou seja, o planeta Terra. Estamos trazendo essas informações porque a gente precisa ampliar os nossos horizontes para a gente dialogar acerca de espiritualidade. Ora, a nossa morada então se traduz como sendo um planetinha que gira em torno, juntamente com outros 7 planetas, de uma estrelinha que, por sua vez, no conjunto de cerca de 100 bilhões de estrelas, constitui a nossa galáxia, que na sua vez é uma dentre 100 bilhões de galáxias. E aí, haveremos de nos recordar de Linneu, ainda no século XVII, antecederem 100 anos o nascimento de Kardec, de Allan Kardec, nascido em 1857, com a homenagem feita pelo professor Hippolyte Leon Denis Arcovale, da publicação de Livros Espíritos. 100 anos antes, Linneu propôs um método de se catalogar as espécies, então, que transitavam e transitam no nosso planeta. Na atualidade, passados os séculos, o método continuou o mesmo e nós temos catalogadas cerca de 1,2 bilhões de espécies no nosso planeta. Cerca de 1 milhão habitando a Terra e cerca de 250 mil habitando as águas. Dentre estas, mais de 1 milhão de espécies, nós fazemos parte de uma delas, ou seja, a espécie humana. E na nossa espécie, segundo os dados estatísticos, nós somos um indivíduo dentre cerca de 7,8, 7,9 bilhões de indivíduos que compõem esta nossa espécie. Então, se nós concaternarmos as ideias, e aqui o contributo da doutrina espírita, no livro Roteiro, da psicografia de Francisco Cândido Xavier, obra de Emmanuel, nos revela ele que a nossa família humana é maior do que a que se nos apresenta encarnada. Então são cerca de 20 bilhões de espíritos vinculados a essa escola chamada Terra, que também é para nós uma escola e, vamos dizer, um hospital para as nossas almas. Essa é a nossa família humana. Então, concatenando as ideias, nós somos um indivíduo de uma das 1,2 milhões, um indivíduo dentre 7,8 aproximadamente bilhões de indivíduos da nossa espécie, e a nossa espécie, por sua vez, compõe um cenário de cerca de 1,2 milhões de espécies que habitam este nosso planetinha, denominado Terra, que por sua vez, com outros 7 planetas, gira em torno de uma estrelinha, e esta estrelinha denominada Sol, com mais 100 bilhões de outras estrelas, compõe a nossa galáxia, que de sua parte compõe com outras 100 bilhões de galáxias o universo até então conhecido, onde nós até então alcançamos e que vai desaparecer. Vai desaparecer na perspectiva de que os cientistas estão maravilhados já há algumas décadas por compreenderem que o universo vibra, e o que vibra tem vida, e a vida na sua impermanência está em constante transformar-se. E aí, quando a pessoa nos diz assim, nas palavras do professor Cortella, você sabe com quem você está falando? E ele diz assim, você tem tempo? Você tem tempo, né? Porque a história é cumprida, né? Ou seja, imaginemos nós falarmos de espiritualidade
neste contexto em que, apesar da multiplicidade da criação divina, dessa extraordinária criação, apesar de sermos, como dizia o Chico, quase que como um cisco, nós guardamos essa individualidade e trazemos na nossa essência a centelha divina. E como filhos deste Pai, soberanamente justo e bom, uma vez alcançado a liberdade plena, que vem ao peso, obviamente, da responsabilidade, nós teremos condições, haveremos de bailar por todo esse universo. Daí Jesus nos dizer: há muitas moradas na casa do meu Pai. Ele estava a nos convidar para este passeio, esse desfrute. Mas, pela nossa própria condição individual, muitos de nós, por compromissos firmados ao talante do nosso livre-arbítrio, mas ao arrepio das leis que regem o equilíbrio do universo, ainda nos encontramos, entre aspas, presos a esta morada chamada Terra. E aí nos recordávamos de uma personagem bastante peculiar e que, em diálogo com o próprio Cristo, nos dá condições para que a gente reflita sobre essa perspectiva de espiritualidade, que vai além dos nossos sentidos. Porque muitos de nós estamos acostumados a escutar sem ouvir. Estamos acostumados a enxergar sem ver. E ele nos disse: veja quem tem olhos de ver, ouça os que têm ouvido de ouvir. E envoltos às nossas necessidades, às agitações humanas, nós vamos obliterando os nossos sentidos superiores, nos isolando dessa realidade espiritual que é a nossa essência, nos afastando e, por via de consequência, ofuscando a nossa luz interior. O desafio é ampliar os horizontes e deixar a luz brilhar. E nos recordávamos de Tomé, pois que no cenário da primeira assembleia reunida por Jesus, ele era um dos discípulos que sempre exigia a prova, a fé ao peso da prova, e sempre que desafiado era detentor de argumentos plausíveis, justos. E o interessante é que Humberto de Campos, no capítulo 16 da obra Boa Nova, buscou nos anais da espiritualidade justamente o registro dessa convivência mais próxima de Jesus com o discípulo, intitulando esse capítulo como sendo o testemunho de Tomé. E narra-nos então Marcos, em seu Evangelho, que certa feita Jesus estava nas cercanias de Dalmanuta, naquela região, e buscou repouso na casa de Zacarias, aguardando ali o deitar da tarde, o calar da noite, até porque aquele tinha sido um dia bastante, vamos dizer, turbulento, atribulado. Ele tinha sido testado inúmeras vezes, e nós sabemos pelas narrativas que essa foi uma prática contumaz daqueles que buscavam levá-lo ao julgamento do Sinédrio e à força e poderio do Império Romano. E ele sempre dando os seus ensinos neste cenário inóspito,
das perguntas capciosas, dos interesses escusos. E não diferentemente naquele dia, assim também ele havia passado por estas incursões. E aí então, em descanso, recebe a visita de Tomé e lhe diz: Mestre, está na região alguns servidores de Herodes e alguns doutores da tradição judaica. Seria muito oportuno que fôssemos ao encontro destas autoridades, a fim de que o Evangelho pudesse ganhar força, vamos dizer, no tecido social, alcançando um maior número de pessoas. A intenção era boa do discípulo, mas o encaminhamento se traduzia, de certa forma, em uma grande ingenuidade. Jesus acentua a frase que a gente sempre tem meditado: por que pede esta geração um sinal do céu? É comum nós estarmos no tempo de oração, buscarmos talvez a figura de um médium, um guru, um guia, como que naquele exercício de buscar a orientação, mas acima disso, de colocar as nossas responsabilidades, as nossas escolhas nas orientações alheias. E ele então, expressando-se com esta frase: por que pede esta geração um sinal do céu? E Tomé diz ao mestre, que permaneceu em silêncio diante da argumentação do discípulo. Jesus, entretanto, depois desse longo silêncio, ao examinar detidamente a atividade mental, aqui estamos nos dispondo de alguns dos textos para não fugirmos da riqueza do original. Poderíamos fazer por si só a narrativa, mas é justo que façamos algumas leituras e pedimos licença nesse sentido. Jesus, então, como que observando a atitude mental do discípulo, o seu interlocutor lhe perguntou com serenidade: que desejam de mim, Tomé? E o discípulo lhe respondeu: querem conhecer-vos, mestre. Não é necessário que me vejam a mim, mas que sintam a verdade que trago do nosso Pai Celestial. Mas, mestre, o que será do Evangelho, do Reino e de nós mesmos, sem o apoio influente dos poderosos e prestigiosos? O mestre lhe disse, Tomé, Deus não exige que os homens o conheçam, senão no santuário perfeito do conhecimento de si mesmos. Como quer nos dizer: vós sois deuses, e a essência divina está a cantar no íntimo de cada um de vós outros, ou de nós outros. Nunca reclamei dos meus discípulos, Tomé, as suas homenagens pessoais. Apenas tenho recomendado a todos que se amem reciprocamente através da vida, ou seja, no nosso caso, por meio da oportunidade da presente existência, exercício do amor. Julgas então que o Evangelho do Reino seja uma causa dos homens perecíveis? Como que se ia nos dizer também, esse poder é vil, é estéril quase, é pueril, é passageiro. O verdadeiro poder é outro. Nossas verdades, se fôssemos então, segundo Jesus dizendo a Tomé, se o Evangelho do Reino estivesse esteado no ombro de homens perecíveis, se assim fosse, nossas verdades seriam tão mesquinhas como as edificações precárias do mundo, destinadas à renovação
pela morte, nos eternos caminhos do tempo. Ou seja, há que se operar muitas das vezes a partida do espírito da existência, adentrando no mundo espiritual, para que ele então desperte acerca das realidades espirituais e verifique quais foram as suas escolhas, em que se ocupou nas demandas do dia a dia, os investimentos que fez com tudo aquilo que restou de oportunidades para si mesmo. E aí nós temos notícia da espiritualidade que muitos tarefeiros do bem adentram no mundo espiritual com uma certa consciência de culpa pelo tempo perdido. O que será de nós outros, né? Mestre, compreendo as vossas observações divinas. No entanto, esses forasteiros desejavam apenas um sinal de Deus nos céus. Demonstre a eles, como a dizer, né, mestre, o teu poder divino. Sempre ou quase sempre a preocupação humana com o fenômeno, com o sobrenatural. Não no sentido de constatar a transcendência e modificar o seu comportamento diante das suas oportunidades do dia a dia, mas apenas para se deleitar diante do miraculoso, o que também é despiciento, desnecessário. E Jesus lhe disse: mas se são incapazes de perceber a presença do nosso Pai, como poderão reconhecer um simples sinal? Perguntou Jesus com convicção e redarguiu: os pais humanos sabem muito bem os esforços que precisam empreender para garantir a própria subsistência e a da sua prole. Inclusive laboram de sol a sol. Sabem da importância do labor. E por que não reconhecer o labor de nosso Pai que está nos céus, que nos oferece no próprio templo da natureza a perfeição da criação? Aonde a dúvida? Por que a dúvida? Por que a necessidade de um sinal, se nós já temos, em especial com o advento da doutrina espírita, plenas condições de lançarmos mão de escolhas com vistas à elevação espiritual e não tão somente às conquistas materiais? Vamos dizer, ao menos que seja o equilíbrio. E Jesus prossegue: vai, Tomé, dize-lhes que o evangelho do reino não se destina aos que encontram-se satisfeitos, confortados na terra. Destina-se justamente aos corações que aspiram a uma vida melhor. Destina-se exatamente àqueles corações que aspiram a uma vida melhor. E é tão interessante que sempre quando a gente vai buscar a mensagem, uma leitura, o próprio Evangelho, a gente tem, talvez pelas oportunidades nos séculos que se passaram, uma prática de lançarmos mão da leitura sobre a ótica da existência, e não o que seria prudente e mais importante, sobre a ótica da espiritualidade. Quando Jesus nos fala de uma vida melhor, não são as conquistas meramente materiais, justas elas, mas das conquistas que haverão de serem edificadas no nosso íntimo. Prossegue o diálogo. Jesus não vai ao encontro dos poderosos, continua em descanso. Os dias se passam. Mais tarde haveria de acontecer o que todos nós conhecemos: o Calvário, o suplício,
o madeiro infame. E Tomé, não diferentemente de outros apóstolos, também seguiu a Via Crucis, observando o mestre ali, naquela situação de hediondez. Seguiu com a turba, se emocionou, invadiu-lhe o sentimento de culpa também pelo abandono do mestre naquele momento capital. Esteve nos últimos instantes ao lado do mestre, aproximou-se ofegante da cruz e, deixando perceber que apenas cedia a uma necessidade espiritual, ouviu do próprio mestre: Tomé, no Evangelho do Reino, o sinal do céu tem de ser o completo sacrifício de nós mesmos. Essa foi a frase. E Tomé foi o símbolo, porque ele também sempre buscava uma prova concreta. As palavras de Jesus foram: Tomé. Visualizemos nós outros, né? No Evangelho do Reino, o sinal do céu tem de ser o completo sacrifício de nós mesmos. É nós fugirmos, talvez, das nossas obrigações ordinárias, porque estas já nos chegam por acréscimo. É aquele desdobramento na compreensão da realidade espiritual que somos, de sairmos de nós mesmos e irmos ao encontro de quem precisa de auxílio, seja do ponto de vista da caridade material, seja do ponto de vista da caridade moral. Esse é o desafio. Aí nós encontraremos o verdadeiro equilíbrio para avançarmos no trabalho que todos nós estamos convidados, à luz da doutrina espírita e nas bases do Evangelho, a edificar o íntimo de cada um. Esse é o convite. E depois dessa expressão, é sabido que Maria de Magdala, assim como Pedro, o próprio João, foram os primeiros a se encontrarem com Jesus depois do desenlace. Foram buscar-lhe o corpo, ou visitar-lhe o corpo material, e tiveram o beneplácito de se encontrarem com o próprio Cristo novamente. A notícia correu e Tomé, tempos depois, apesar do afastamento, buscou um outro núcleo cristão, trazendo no seu íntimo uma necessidade de, mais uma vez, pelo seu perfil, comprovar essa espiritualidade que Jesus cantou aos cantos, à margem da própria natureza, o seu próprio altar. E numa dessas reuniões, então, narra-nos o Evangelho que Jesus, e isso é por demais divulgado e conhecido, Jesus aparece também naquela sessão, se aproxima de Tomé e lhe diz: toque, Tomé, as minhas feridas. Sou eu mesmo. Impactado, ele leva a efeito a recomendação, e o Benedictus encerra a sua narrativa dizendo que depois desse encontro com Jesus, de ter passado por tudo, a alma do discípulo acabava de vencer uma grande batalha. O coração triunfara do cérebro, o sentimento lhe acrisolara a fé. O coração triunfara do cérebro, ou seja, Jesus não veio à terra curar corpos tão somente, em especial veio libertar almas. Ele dialogava com espíritos imortais e não com corpos perecíveis.
Nos parece que ele falava a linguagem dos olhos. Quem aqui já não percebeu a linguagem dos olhos, né? A voz dos olhos é extraordinária, né? Estou de cá, vejo o cenário. Aquele primeiro amor, né? Aquele primeiro encantamento, em que os olhos brilham, né? O coração palpita. O fato da vida, só para a gente refletir, né? Mas os olhos, a voz dos olhos, né? Os olhos falam. E quando Jesus nos diz que o coração triunfara do cérebro, é que ele não veio nos trazer ensinos, não somente do ponto de vista da análise do intelecto, até porque utilizou-se de parábolas, porque para o desvendamento a necessidade era o quê? Era de sentir o que estava se dizendo, porque se pega-se ao pé da letra, há um grande risco de se equivocar na interpretação do ensino. O sentimento lhe acrisolar a fé, ou seja, ele que buscava uma fé intelectual, alcançou, depois dessa batalha, palavra utilizada por Humberto de Campos, alcançou a fé envolta pelo sentimento e não tão somente mais pelo intelecto. É um desafio, é o nosso desafio. E aí ficamos por pensar: espiritismo e espiritualidade, a gama de conhecimentos que temos, os exemplos que já absorvemos, o que nos falta? A decisão. É preciso decidir. E duas estratégias tomada a decisão imprescindíveis são: primeiro, o silêncio. Nós precisamos exercitar o silêncio. Mas não é só o silêncio, assim como nós falamos do ouvir e do ver. Não é o silêncio do deixar de falar, é o ao escutar, é mais profundo. Mas se está difícil, pelo menos o silêncio de não falar, ou falar menos, falar pouco, observar mais. Nós somos de uma civilização greco-romana acostumados à oratória, e diferentemente, por exemplo, dos hebreus, nós temos muito pouca escutatória, né? Precisamos exercitar mais o silêncio, porque é no silêncio que nós vamos conseguir identificar aquela voz superior que canta no íntimo de cada um de nós. Silenciar, sim, os nossos desejos, muitas das vezes infames, silenciar a nossa cólera, a nossa vaidade, silenciar o orgulho, quiçá silenciemos o egoísmo. É nesse processo de administração íntima, toda a gama de possibilidades que nós temos às mãos na atualidade, com esse silêncio associado à disciplina, é que nós haveremos então de deixar, como nos recomendou o Mestre, deixar brilhar a vossa luz. É a liberdade que comentamos no início da reflexão. Sermos criaturas livres. Eis o maior patrimônio que um indivíduo pode ostentar, seja no seio da sua espécie, no contexto do seu planeta, no âmago da sua galáxia, ou nesse universo extraordinário que já conhecemos. E o silêncio traduzindo-se, ou melhor dizendo, a disciplina traduzindo-se em prestar atenção, vigiar e orar. Nós hoje temos dificuldade de ficarmos a sós conosco mesmo.
Basta que alguma coisa deixe de nos provocar a atenção, que a gente vai buscar. Nós não conseguimos muitas das vezes ficar 15 segundos sozinhos. A gente corre e vai ver o que está no Instagram, o que está no WhatsApp, o que está no sei aonde, liga um aparelho, liga outro. E os aparelhos que foram concebidos numa perspectiva mais ampla, para nos facilitar a possibilidade de um trabalho interior, acabam nos enternecendo e nos colocando para continuarmos vivendo ao mundo a vida exterior. É o que os estudiosos chamam da fuga do eu. A fuga do eu. Precisamos meditar sobre essas questões. Precisamos compreender que muitas das vezes é nesse silêncio e nessa disciplina que nós inclusive alcançaremos essa espiritualidade, essa transcendência. Podemos perguntar, quem aqui já conversou com o seu líder espiritual? Diálogo direto. Não tem tempo, A agitação mental e a que produzimos impossibilita. Não sei se vocês se recordam, mas o Chico, quando ele conseguiu acesso ao seu guia espiritual, foi ali próximo a uma cachoeira, Aquela imagem emblemática de Emmanuel aparecendo para o Chico. No silêncio, Na observação. E a recomendação nós conhecemos. Disciplina e disciplina. Mas há no sentido de estabelecermos um quartel para as nossas vidas, mas termos um mínimo de compromisso de investirmos na nossa espiritualidade. Eis a questão. E começamos falando de dados científicos, constatações no campo das especulações, meditando sobre espiritismo, espiritualidade, transcendência, necessidade de evolução que cada um aboia no seu íntimo, e nos recordamos que recentemente a ciência destacou: não haveria vida, e para eles, ainda que do ponto de vista material, mas é oportuno, não haveria vida no planeta sem a água, sem o ar, sem o alimento e sem a luz. Elementos básicos. E Jesus nos disse assim: eu sou a fonte da água viva. O poeta cantou, Pois a água viva ainda está na fonte. Você tem 2 pés para cruzar a ponte. Tente outra vez. Alguns pensam que era um desequilibrado, lunático. Pode ter tido as suas dificuldades, mas estava falando de Jesus. A água viva ainda está na fonte. Sobre o ar, ele nos disse: eu sou o fôlego de vida. Nos disse também: eu sou o pão da vida. E finalizou nos recomendando, nos dizendo: eu sou a luz do mundo. A ciência está certa, professor. Nós precisamos de mais de Jesus ainda, Muito. E que Ele então possa nos intuir, nos fortalecer, até porque conhece a cada um de nós individualmente. Que Ele possa nos fortalecer nos nossos melhores propósitos, e que nós outros, de nossa parte, possamos nos esforçar, apesar de todas as dificuldades que nos alcançam, em buscarmos essa verdadeira vida noticiada pelo Evangelho de Jesus.